vamos falar sobre distúrbios alimentares. Doutora Liliane Opperman está aqui. Seja bem-vinda. Como vai? Kátia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tô bem, mas a gente pode ficar sempre melhor. Sem dúvida. E o tema de hoje, ele requer justamente isso, que as pessoas estejam cada vez melhor, para não chegar a um ponto do que nós vamos falar. Olha, aproveite, começa a mandar suas perguntas, a doutora Liliane Opperman já esclarece. Para isso, vamos para o intervalo e volto daqui. Tem muita coisa para a gente aprender. Até já. A gente estava falando aqui no intervalo, gente, eu e a doutora Liliane Opperman, do quanto que a gente vê frequentemente pessoas com distúrbios alimentares, mas que não comentam com as outras pessoas, né? Porque é algo extremamente sigiloso. Tem gente que leva anos para ser diagnosticada, às vezes num momento mais difícil, num estado depressivo mesmo de mente, depreciável de corpo. Porque elas acham que são corretas, que aquilo é o saudável, aquilo é o melhor, não vê como doença. Tem uma distorção da realidade, né? Exatamente. É por isso que eu trouxe essa pirâmidezinha. Que nós vamos falar já sobre ela. Mas antes temos uma matéria falando sobre esses distúrbios alimentares. Presta atenção, veja aí. Os distúrbios alimentares frequentemente aparecem durante a adolescência, mas também podem se desenvolver durante a infância ou mais tarde. Os transtornos alimentares mais comuns incluem a anorexia, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódica. Homens e mulheres podem sofrer com o problema, mas são doenças médicas tratáveis. Geralmente, o paciente com esse diagnóstico também apresenta depressão ou distúrbios de ansiedade. Descritas desde o Antigo Egito, essas doenças se tornaram muito mais comuns nas últimas décadas. De acordo com estimativas, 70 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de transtorno alimentar. E o índice de mortes provocado por esses transtornos é alto, entre 18% e 20%. Para saber mais sobre os distúrbios alimentares, fique ligado agora no Mulheres. E você viu só que tristeza, gente, de 18% a 20% das pessoas que têm distúrbios alimentares morrem em função disso. Demora para procurar ajuda. Por quê? Você disse que é justamente por isso, né? Isso, às vezes a família não percebe, consegue manter anos e anos em sigilo, né? Um comportamento muito reprimido, escondido, cheio de rituais. E é onde tem essa grande incidência de óbito. Olha, vamos falar doença por doença para a gente entender a diferença de cada uma, porque parece tudo a mesma coisa, mas não é. Olha, anorexia. As pessoas com anorexia pensam que estão gordas, apesar de estarem extremamente magras. A anorexia pode ser fatal. A gente vê a foto e a pessoa se vê desse jeito mesmo? Exatamente, tem um distúrbio daquilo que ela é. Ela se vê acima do peso, então ela crê nisso. E com essa crença, ela tem os comportamentos de não comer, de arrepender, no caso da bulimia, quando está junto com a anorexia, porque a bulimia a pessoa tem compulsão, se arrepende, vomita, usa laxantes. E na anorexia, ela muitas vezes não come nada, passa dias, uma folhinha de alface, um tomate, né? E é onde a morte acontece por conta dos problemas cardíacos, dos problemas de desnutrição. Então, quer dizer, a pessoa pode ter doenças associadas. Sim, elas podem, os distúrbios alimentares, eles podem coexistir. Nossa. O que fica ainda mais difícil de se tratar. Agora, como saber se sua filha adolescente, por exemplo, tem anorexia? Porque você fala assim, tudo bem, ela é magrinha.
Mas é difícil nessa fase, e principalmente quando a adolescente está em busca desse corpo ideal, nessa doideira, ela ficar sem roupa perto da mãe. Então, como perceber? Como ficar atento aos primeiros sinais, Liliane? Às vezes um emagrecimento muito rápido, e aí torna a dificuldade, porque na adolescência tem o estirão. Então, de um ano para o outro, aquela menininha vira aquele mulherão. E muitas vezes está magrinha porque não, o engordar não acompanhou o crescimento. Mas muitas vezes a gente percebe aquele comportamento de não estar sempre à mesa, come depois, ou não come. Tem gente que chega a jogar fora a comida para dizer para o pai e para a mãe que comeu. Então, observar bem isso, observar as amizades, o ambiente que a pessoa anda. Se ela está satisfeita, geralmente as pessoas com anorexia são extremamente tristes, ansiosas, né? Às vezes algumas mais agitadas numa época mais avançada da anorexia. Então, o diagnóstico ele é feito por um profissional. Nutrólogo, um médico endocrinologista, nutricionistas também, por conta de o IMC, que é aquela regrinha do peso e altura, quando está muito abaixo e a pessoa se recusa a ganhar esse peso. Mas nessa fase de anorexia, já que se visualmente você percebe uma grande diferença, algumas meninas nem menstruam mais, né? Isso é um ponto que fala a favor do diagnóstico, porque passam meses sem menstruar, porque o ovário ele para de funcionar. O consumo do tecido adiposo no corpo, a gordura, é tão escassa que não tem subsídio para hormônios, para a menstruação. E é onde também corre-se o risco dessas meninas terem uma osteopenia, osteoporose, né? Porque começa a tirar até do próprio osso. E o próprio metabolismo de hormônios não existindo, os ossos enfraquecem. O que é um problema também para o futuro, não só no presente, né? Exatamente. E mesmo a pessoa que já teve um tratamento tem que estar sempre vigiando, vistoriando, cuidando desse emocional, para não voltar. É mais ou menos o que acontece com o alcoólatra, o alcoolista, né? O alcoólatra, o alcoolista, a gente sempre tem que entender que tudo que já veio, a gente não está imune, não existe uma vacina. Pode voltar. A gente continua sendo suscetível. Por quê? Que aí agora eu já posso mostrar a pirâmide. A pirâmide, claro. O que acontece na maioria dos distúrbios alimentares é um problema da crença. Elas creem que elas não estão com a capacidade adequada para aquele ambiente. Então a gente tem lá embaixo o ambiente. Qual é o ambiente hoje que nós vivemos? Uma sociedade que dita padrões de magreza. Você não vê uma moça gordinha fazendo uma capa ou desfilando, ou mesmo, não vou dizer gordinha, normal. Elas têm sempre que ser muito magras. Até a plus size, que hoje tem um espaço, mas com restrições, né? Com restrição, né? Lembrando que muitas gordinhas que fazem plus size, elas podem ter outros distúrbios, o de compulsão periódica, que eu vou comentar também. Aquele homem que tem a mania de exercitar, porque está sempre se achando abaixo, né? Está sempre fraco, ele se acha inadequado, sem capacidade para esse ambiente. Ele crê que ele não é capaz o suficiente e com isso a identidade dele não se encontra. As pessoas estão em busca de uma identidade, de uma aceitação. E é onde a gente muitas vezes quer mexer no comportamento, não adianta virar e falar, olha, você tem que comer ou você tem que treinar de uma forma mais equilibrada, se não mudar a crença. A cabeça, né? A cabeça. Exatamente. Mas aí entra algo importante também que a gente conversava enquanto a gente assistia a matéria que você comentou. A hereditariedade. Tem os fatores genéticos. Que contam e somam também nisso tudo, né? Praticamente todos os distúrbios alimentares, alguns são novos. Por exemplo, a ortorexia e a vigorexia são bem novos. A bulimia e a anorexia são mais antigos. Então tem esse estudo dessa questão genética com predisposição, assim como tem para o alcoolismo. Também, né? E junta com o ambiente, aquela irmã que fica de olho na outra, na menorzinha, nas amizades. Por exemplo, é muito comum modelos que elas vêm de cidades pequenas para uma cidade grande para ser modelo e todas convivem juntas. Se uma tiver transtorno alimentar, é muito provável que as outras né? também tenham, porque tem a convivência, nesse caso não tem nem a genética, mas tem a necessidade de estar magra porque a moda dita assim. A gente tem um outro transtorno que a gente vai mostrar, gente, um distúrbio, não transtorno, que é a bulimia. Pessoas com bulimia podem ter ataque de gula, então come demais. É um problema sério que pode causar várias complicações. Agora, come demais e depois provoca o vômito. Porque se arrepende. Então, além do vômito, elas podem muito usar laxantes, né? Para soltar bem o intestino, diuréticos. Tem algumas atitudes, como, por exemplo, o transtorno de ruminação, que é aquela pessoa, muitas vezes com a bulimia,
que ela não chega nem a engolir o alimento, ela mastiga e... Só para ter o prazer de sentir o gosto? De sentir o sabor e cospe. Ah, fé! Esse é um transtorno muito difícil de se diagnosticar, porque a pessoa aparentemente é normal, às vezes não é nem acima do peso, nem abaixo do peso. A maioria dos transtornos são muito comuns em mulheres, sendo a anorexia mais nas jovens e a bulimia na mulher um pouco mais madura, né? Isso. E é bem complexo porque você não tem essa, como te falei, essa visualização. A anoréxica chama atenção. A bulímica, mas a bulímica não, né? E por que ela tem essas gulas, essas compulsões? Porque elas ficam muitas vezes sem fazer o que nós vamos mostrar que seria uma dieta, aquela coisa do comer de 3 em 3 horas. A dieta que a doutora Liliane está falando, gente, é uma alimentação equilibrada. Porque aí a pessoa, você vai fazer dieta, vou pular num janto, num almoço, café da manhã, um lanchinho da tarde e acabou. Isso leva também a transtornos alimentares severos, né? Exatamente, porque abster-se da comida faz com que você crie uma necessidade, a serotonina cai, aumenta a ansiedade, a compulsão, e aí ela vai perder o controle de selecionar o que ela vai comer. Ela come numa quantidade demasiada e aí ela se arrepende no caso da bulímica e no caso do transtorno de compulsão isolado, a pessoa vai para uma obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, uma obesidade avançada com todos os problemas que a gente já sabe, né? Como hipertensão, diabetes, problemas de coluna, problemas emocionais, porque essa autoestima fica balançada. E limita a vida. Limita tudo. Né? Limita o trabalho, limita a família, é verdade, não só a pessoa. Limita uma família, é um transtorno que é importante ter a ajuda da família para se tratar, porque exige que o dia a dia, que o comportamento, que a adequação, que todos colaborem. Olha, volto para a gente falar da refeição adequada e vamos falar também de outros distúrbios alimentares. Pode mandar a sua pergunta. Agora, vamos ver o próximo distúrbio alimentar, gente? Aí a gente vai falar da refeição correta, ó. Compulsão alimentar. A comida é válvula de escape para problemas emocionais e fornece um alívio momentâneo. Bem momentâneo mesmo, né? Extremamente momentâneo e seguida muitas vezes de um outro momento ruim. Porque aquela pessoa que tem uma compulsão, ela tem a autoestima questionada. Nossa, eu não me controlei, eu sou incapaz de me segurar, né? Como eu fui fraca. Então é um alívio que dura segundos, porque na sequência vem a culpa. Por que muitas vezes acontece? A falta de uma organização, aquilo da refeição do dia a dia. As pessoas colocam a prioridade no trabalho, a prioridade é sempre outra coisa. E a hora que vem a fome, ela vem cobrando atrasos, que é muito comum as compulsões, principalmente serem no final da tarde, à noite. As pessoas falam, de dia eu não tenho fome. Mas à noite? É que de dia você tem atenção em outras coisas. Mas não é o corpo da gente também que vai sentindo a falta de alguns nutrientes, de alguns alimentos importantes? E aí existe aquele processo da química corporal que faz a gente ir atrás do alimento que tem uma fonte rápida daquilo que a gente precisa? Exato. Quer ver uma coisa? Uma pessoa dá um tiro no pé se ela passar a manhã inteira tomando cafezinho preto com açúcar. Às vezes não almoça, come aquelas bolachinhas de escritório. O que o corpo dela está precisando? De tudo. Está faltando vitamina, está faltando proteína, está faltando um carboidrato complexo. Quando ela parar à noite, que os concorrentes da alimentação, que é o quê? Que é trabalho, que é compromisso, eles não estão mais presentes, vem o quê? A fome. A fome. E nós temos uma outra coisa. A nossa primeira sensação no mundo de vida é deglutindo líquido amniótico, lá na barriga. Você nasce e mama no peito. Se o neném chora, tem comida. A gente aprende a condicionar, a levar alguma coisa à boca, para quê? Para tirar todas as nossas aflições emocionais. Olha como a coisa é complexa. E aí a gente vai atrás dos alimentos mais gordurosos e cheios de açúcares, né? Isso, que dão rapidamente aquela descarga de açúcar para compensar o corpo. O corpo não está errado. Ele acha que você não comeu porque você é aquele homem pré-histórico da época das cavernas que ainda não encontrou a caça ou que não está na época da colheita. Então, ele faz o quê? Quando você encontra, você tem uma fome para repor rapidamente. E aí estoca gordura na barriga da gente. Estoca, porque se você vai virando essa pessoa crônica de não comer bem durante o dia ou pular refeições, ele entende, opa, esse organismo ele é suscetível a perder peso. Vamos fazer esse estoque para que quando ele ficar de novo em jejum, e aí fica aquela gordurinha difícil, eterna, que a gente malha, às vezes a danada faz dieta, tá ali, né? E a última, assumir.
Olha, vamos falar da alimentação correta para evitar isso tudo e mais um pouco? Porque um corpo nutrido não vai pedir porcaria. Exatamente, Né? um corpo nutrido e hidratado. Aqui a gente tem o café da manhã. Aí é um suco verde, feito com verde. abacaxi, couve, limão. A pessoa pode colocar também gengibre, kiwi. Tem, assim, receitas de sucos verdes maravilhosas. Bem variadas. Para né? hidratar o corpo e trazer vitaminas, né? Tá. A gente ficou 8 horas ali em jejum, né? Muito tempo sem se hidratar. Um carboidrato, aqui o pão integral, com a proteína do queijo branco, que pode mesclar com uma outra proteína, ou um iogurte, cottage. né? O cottage. Uma fruta interessantíssima que é o mamão, que ele auxilia no intestino. Muitas pessoas têm problema crônico de constipação. Então é uma fruta laxativa, é uma fruta fibrosa, que dá saciedade. E é o primeiro reflexo do alimento que vai estimular para que a pessoa vá ao banheiro. Agora, tem gente que diz que é ótimo para quem sofre com prisão de ventre comer as sementinhas do mamão. Algumas, pode sim. Pode? Não todas, mas algumas. Mastigar a sementinha ajuda até a eliminar gases, aquela sensação de flatulência. Sim. Então é muito bom. Isso no café da manhã. Então imagina que a pessoa acordou 6h30 e fez o café às 7. Às 7 come assim. Como ela só vai almoçar lá pro meio-dia, 1h, antes tem Um lanchinho da manhã. Que é um iogurte e uma fruta? Por exemplo, uma proteína e uma fruta que tem energia do carboidrato, tem fibras, tem vitaminas e também são coisas fáceis de levar. Você pode levar um potinho de iogurte e uma maçã na bolsa. Sim. Né, que as pessoas falam, mas eu não tenho como comer porque esse horário eu tô fora de casa. Muitas vezes no meio da manhã nós estamos fora de casa. Então tá aí a dica para se fazer um lanchinho rápido, para que depois chegue no almoço não seja tão voraz. Porque quem faz esse café cedinho e vem para cá, quando olhar lá o que tem na bandeja... Vai no macarrão. Não, exatamente, não vai no arroz integral. Não vai não. Vai na batatinha frita, vai naquela carninha empanada. A gente vai na fissura. Vai naquela salada cheia de maionese, que não é essa fresquinha, aqueles que, né, colocam a salada, aquele monte de maionese e fala salada. E você vai, ou então coloca meia xícara de azeite. Que é outro problema nas dietas, que as pessoas pensam que azeite é bom para o coração, mas ele tem caloria como qualquer outro óleo. É bom na quantidade certa, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente que fala, eu tomo café da manhã, depois eu não aguento comer o lanche da manhã. Mesmo assim, tem que comer para chegar na hora do almoço, você não tá nessa fome danada? Depende do horário. Vamos supor, eu sou uma pessoa que acordo tarde, eu sou noturna, durmo tarde, minha vida começa tarde. Então eu acordo 8h30, 8 horas e tomo um café às 9 e almoço meio-dia. Então, para uma pessoa pra você já não dá, né? Não tem necessidade. Agora, aquela que comeu cedo... Eu cedo... levanto 5h30. Parabéns, um dia eu chego lá. 5h30, às 6 horas eu tô de pé. Já acordei. Mas o meu ritmo biológico é noturno. Pra mim, eu não valo nada depois das 11 da noite, não conte comigo. Gente, olha, o que eu tentei, viu? Mas a gente tem que se conhecer, né? Qual é o melhor horário que eu produzo. Mas aí, quer dizer, pra mim, a refeição já vai precisar de um lanche da manhã, porque eu vou almoçar meio-dia e meia, 1h, e aí não vai dar, vou ficar um espaço gigante. E tem gente que fala assim, não, eu não tenho fome nem de manhã. Então, por isso piorou, que a ideia aqui de trazer uma coisa simples. Tem gente que pensa que se aquele café da manhã de rei, com 5 torradas, ovos mexidos, meio mamão formosa, não é nem o papaya. O tio formosa consegue comer aquilo? Não, tem gente que imagina que o café da manhã tem que ser aquilo. Não, você pode pegar uma fatia só de pão, né? Tem problema acrescentar um cafezinho também nesse café? Nenhum. Um cafezinho com adoçante, ou mesmo sem adoçante, um chá. Mas sabe uma coisa que a minha endócrina falou e eu fiquei de queixo caído? Que a maior parte das marcas, daqueles cafés de cápsula, tem carboidrato. Mas é pouquinho. Mas mesmo a gente não pode dizer que o café não tem. Mas a gente toma pouquinho, tudo bem. Mas tem gente que a cada meia hora vai na máquina tirar um café. Eu conheço muita gente que tem essa mania e ainda põe açúcar. Então, aí você junta mais ainda, né? É que a gente também não pode dizer o café à vontade, porque não tem calorias. Depende, se for esse, tem carboidrato sim. E a gente tem que contabilizar quando se fala de uma dieta, porque se a ideia é perder peso, tem que estar dentro do parâmetro. Tudo certinho, né? Aí a gente chega, almoçamos no lanche da tarde. Eu acho uma vitamina de frutas um exemplo perfeito, porque à tarde você já deu aquela desidratada, né? Até deixei alguns copinhos de água, porque é importante estar tomando, né? Então, a banana, que é uma fruta energética, e o morango, que é cheio de antioxidantes, é diurético. Aqui você pode usar o leite de soja, para quem é vegano, ou um leite desnatado de vaca, ou para quem tem problema com lactose ou sem lactose. Extremamente simples, tem até alguns copos que eu tenho um desse, que eu já levo o leite em pó
Com as frutas eu só ponho água, aperto o botãozinho, ele já faz, já bate. já tritura e eu já tomo, fica tudo perfeito, no jeito. Né? Aí lanchou no meio da tarde, vamos jantar. Isso, imagina que almoçou meio-dia, lanchou umas 3, 4 horas e vai jantar umas 7, 7 e meia, né? 8 horas. Aqui a gente tem o arroz integral, uma salada verde. Uma saladinha, né? Tomate, que pode... alguma coisa do gênero. E mais um peixinho, peixe, né? Que não foi o frango, mas poderia também ser uma carne moída magra, né? Poderia ser uma omelete. Ou para quem é vegano, aí um tofu ou uma carne de soja, não importa a fonte ou qual é a filosofia, o que a pessoa prega. Tem que ter proteína. Tem que ter a proteína, um carboidrato e um alimento regulador. Tá. No caso, são frutas ou verduras, você pode ver que a fruta entra quase em todos. É verdade. Talvez só na ceia, presente. que aqui a gente colocou um chazinho, que às vezes a pessoa fala, olha, eu jantei muito cedo e não consigo dormir, eu preciso de alguma coisinha. Então, um canapé integral com cream cheese light é um exemplo. Um chá para a noite combina muito cidreira, hortelã, erva doce. Não vai tomar chá mate, né? Não vai ser chá preto, nem chá mate, nem chá verde, nada com vai cafeína. Vai estimular, né? A não ser que a pessoa precise, que aquele dia ela vai sair à noite, né? Eu vou... Você gosta de malhar à noite, que você já me falou, É né? verdade. Então, quer dizer, para você é bom. Para mim é bom. Agora, mas aí não seria na ceia. Apesar que eu tomo chá e eu durmo do mesmo jeito. Ultimamente eu também tô assim. Eu sou assim, meu marido que fala assim, eu falo tchau, boa noite, eu fico 5, 4, 3, no 2 eu já dormi. Que beleza, isso é saúde. Apago. Quando as pessoas começam a ter insônia, isso já é sinal que o corpo está mandando de que alguma coisa não está legal, né? É aquele equilíbrio que a gente sabe que tem que ter, né? Sem dúvida. Olha, vamos mostrar aqui. A gente tem aqui outras informações importantes sobre os distúrbios alimentares. Tem perguntas também, ó. Marilena, a anorexia e a bulimia acontecem mais com pessoas do sexo feminino? Por que não vemos isso em homens? Marilena, exatamente. Acontece sim, é mais frequente. Ultimamente tem tido casos bastante homossexuais, profissionais da moda. É um pouco mais frequente em mulheres, mas sempre teve casuísticas em homens, com relatos. Porque o que acontece? Nós, mulheres, somos um problema hormonal constante, uma oscilação constante. O percentual de gordura da mulher é mais alto que o homem. Isso faz com que ela questione muitos padrões estéticos. O homem tem essa vantagem de ter um metabolismo mais ágil, né? De ter mais musculatura. Então, talvez por essa questão da constituição e também da questão emocional, a mulher é mais frágil, ela se questiona mais, ela é mais colocada à prova no quesito beleza, né? Dizem, né? Que para um homem é importante que a mulher tenha beleza e que para a mulher é importante que o homem tenha dinheiro. Então, muitas vezes, preocupam muito mais em ter um status do que com a beleza ou ser magro. Espero, e é claro que isso está mudando. Eu hoje acho a que gente mudando vê, bem, né? Mas por uma questão social, cultural, constitucional de homens e mulheres, essa diferença faz com que seja. Mas, por exemplo, um outro transtorno que nós vamos falar daqui a pouco, que é a vigorexia, é mais comum em homens. E aí você vai entender já por quê. Um beijo, viu, Marilena? Vamos ver mais um? Síndrome do comer noturno, caracterizada pela ingestão exagerada de alimentos durante a noite. As pessoas chegam a acordar mais de uma vez por noite para comer. Exatamente. E esse é um transtorno muitas vezes desencadeado por esses tipos de dietas, muito drásticas de dia, ou uma quantidade grande de exercício, ou refeições não combinadas que não fornecem o que o corpo precisa. E aí vai chegar à noite, ele não consegue descansar enquanto ele não colocar a casa em ordem, a casa interna, o corpo. E aí vai disparar esse mecanismo. Tem gente que chega a acordar, come para poder voltar a dormir, aí volta a dormir e acorda de novo, chega a acordar 2 vezes durante a noite. Tem gente que sequer lembra, porque é meio misturado com episódios de sonambulismo. Ele vai, come e não sabe o que comeu? Às vezes não sabe que comeu. Vida. Ou às vezes até tem uma vaga lembrança, mas não sabe se é sonho, se é real. Se é real. Então é uma situação onde a pessoa tem o corpo como fugindo totalmente do controle dela e que também precisa de tratamento. Mas atinge mais homens ou mulheres? Esse eu diria que é meio que igual. É igual? É muito comum hoje, o perfil executivo, aquela pessoa que está sempre devendo, a empresa cobrando as metas impossíveis de se atingir. Então a gente sempre vai para casa com aquela sensação de frustração, deixou o corpo e a saúde em último lugar, e à noite vem essa cobrança e a necessidade de um carinho, né? Como eu falei, o nosso primeiro afeto enquanto ser humano foi muito o alimento, a deglutição, o mamar, a chupeta, tudo muito levado à boca.
Tem que ficar atento, viu, gente? Depois procurar ajuda médica. E uma ajuda, às vezes, antes, multidisciplinar. Né? Tem que ter psicólogo, tem que terapia. Incluir psicólogo, nutricionista, né? Muitas vezes o psiquiatra, entrar com medicamentos mesmo controlados. A gente não é brincadeira, não. E não é frescura, nem falta de vontade de melhorar. Que às vezes as pessoas... Isso é muito triste, porque tem muita gente que não fala o que de fato faz por vergonha do que a família vai comentar, né? Às vezes não fala por vergonha própria. Também, porque verbalizar um problema, quando a gente escuta a própria voz dizendo aquilo, aceitar, é mais fácil passar a borracha, focar no que tem que fazer, na meta que tem que cumprir e vamos vivendo onde chegar e vai. É terrível. A Vitória pergunta o seguinte, uma pessoa pode ter mais de um transtorno alimentar ao mesmo tempo? Pode, é muito comum a associação de bulimia com anorexia, então aquela magrinha que não come nada, se por a vez ela conseguir comer, ela se arrepende, vomita. Um sinal, você me perguntou como que a mãe pode, né, desconfiar, mas na bulímica um sinal interessante é quando muitas vezes ela utiliza a própria mão para forçar o vômito, ela fica com a marca do dente. Ah, fica na mão com a marca do dente? Fica isso, e às vezes é o dentista que pode descobrir, porque tem a corrosão do esmalte dentário, que é o ácido sempre ali, né? Então ficar também atento a esses fatores. Beijo, Vitória. Vamos ver mais um transtorno? Vigorexia, caracterizada por uma insatisfação constante com o corpo. A pessoa tem ótima forma física e continua achando que o seu corpo é inadequado. E aí esse é muito comum em homens, porque eles se comparam, né? Essa coisa de comparar o tamanho, ela vem dos primórdios, né? Antigamente a gente fala até naquela comparação sexual entre um homem e o outro, tamanho, essas coisas, agora já está vindo para a forma física. E volta na pirâmide, nosso ambiente extremamente cultuando os corpos, a beleza, isso sempre se cultuou, mas hoje mais do que nunca. É um exagero que a gente vê em relação a isso. E aquela pessoa que às vezes teve uma fragilidade pessoal, ela tem que se mostrar forte, grande, para mostrar que ela não é mais aquele fraco, que apanhou ou que passou por uma situação assim. É como se fosse uma armadura, né? A pessoa vai para a guerra, então ele tem que se equipar. Ele malha todos os dias, muitas vezes é frequente o uso de anabolizantes, que se encontra facilmente assim na internet, compras, mercado clandestino, medicamentos veterinários, com riscos gravíssimos. Injeção, por exemplo, de óleos, de produtos. A gente teve caso aí daquela menina que colocou um produto na coxa para aumentar a perna, né? Isso acontece muito também em homens que querem aumentar o bíceps e colocam coisas no corpo, e às vezes não com médicos, às vezes também com tratamentos questionáveis. E aí, câncer, outros tantos problemas que a gente tem visto com frequência. Problemas no fígado. Garoto de 15 anos que se auto-injetou produtos destinados ao uso veterinário e acabou falecendo. Então, quer dizer, tem que ficar atento. E normalmente, quem está com esse objetivo começa a externar um pouco, né? Ah, eu preciso ficar mais forte, quero ficar mais forte. É como se não houvesse limite. Como se não houvesse limite e sempre vai ter alguém melhor. Se ele está melhor, eu também posso. Só que cada um tem a sua genética. Assim como eu nunca vou ser uma Gisele Bündchen, eu não sou alta, eu tenho biotipo mulher, que tem coxa, eu tenho que pôr na minha cabeça, o meu biotipo é esse, eu tenho que me aceitar. E os homens muitas vezes têm que entender, a gente tem... O homem negro, ele tem ou mais descendente, afrodescendente, uma capacidade muscular maior muito que o homem mais branco. As fibras musculares são diferentes. Você ganha massa muscular muito mais rápido, né? Isso, o homem longilíneo, aquele alto, ele nunca vai ser fortão. Dificilmente ele vai ser, porque ele tem esse padrão de distribuição corporal mais longilínea. E por aí vai. Por isso que é bom conversar com um médico. Aí com um médico você fala quais são os seus objetivos, ele te diz onde você pode alcançar e de que jeito fazer isso de uma forma segura e pronto, é aceitar, né? Tem que se aceitar e se gostar, trabalhar esse emocional, essa autoestima, entender que a gente não é só um corpo, que a gente tem as qualidades, que sempre vai ter alguém melhor em alguma coisa que a gente tenha, tudo bem mas também, que é o conjunto, o todo, a vontade de estar melhor emocionalmente, não só fisicamente, para estar cada vez melhor. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente em alguns pontos e sempre a gente pode ser melhor do que outra pessoa em alguns pontos. E a gente sempre tem que ser melhor que a gente mesma. Olhar para mim hoje, o que eu fiz hoje de melhor de ontem. E valorizar, né? A comparação tem que ser sempre horizontal, eu comigo. E não eu com o outro, ou com o que a sociedade prega. É verdade. Vamos ver mais uma? Ana Paula, pessoas que fazem dieta com frequência são mais propícias a desenvolver algum tipo de transtorno alimentar?
Principalmente aquelas dietas que não têm acompanhamento, aquelas dietas de internet, que você imprime, da moda, né? faz, aquela que é sopa o dia inteiro, aquela que é shake. Teve uma menina que tomou shake todas as refeições. Eu acho fantástico essa ideia do shake como substituto, por exemplo, para o lanchinho da tarde. Mas não do almoço, do jantar, de tudo, né? Tem gente que substitui 2, 3, 4 refeições ao dia. E aí faltam nutrientes. Essa menina, ela substituiu todas por shake e ela ficou sem andar. Sem andar? Ela perdeu o movimento, porque faltou vitaminas do complexo B. Que horror. Então, toda vez que se faz uma dieta, é onde se desengatilha os processos de compulsão, de vontade, de negação, isso eu não posso, isso eu posso. Toda vez que a gente é questionado, isso pode levar a esses comportamentos. Por isso que é importante ter um acompanhamento profissional. Né? Um médico, gente. Vamos ver mais um? Ó, ortorexia, caracterizada por uma obsessão para comer saudável. Preocupação excessiva com a qualidade dos alimentos. E essa pessoa que nunca vai procurar ajuda, porque ela se diz a mestre, né? Aquela que lê tudo sobre todos os alimentos, não perde uma pauta. Acho bacana a gente ter essa curiosidade, né? O problema é quando você tem um sofrimento a partir disso. Você se exclui socialmente. Ah, não posso sair com meus amigos porque eles vão numa pizzaria e lá a pizza não tem glúten, ou o queijo é amarelo, tem a lactose, e começa a botar defeito, ela não se adequa a nada. Na casa dela, ela acaba ficando uma pessoa extremamente desagradável, o assunto gira muito em torno disso, fica excessivo. Tudo que é excessivo, né, é questionável. Né? Então, essa pessoa tendo esse sofrimento para a família, para os amigos, para as pessoas próprias e para ela mesma, alguém tem que dizer, escuta, saudável sim, mas com limites. A gente tem a lei da compensação. Sim. Se eu ganhei um ovo de Páscoa, eu comi um pedacinho de chocolate, na próxima refeição eu vou comer então a maçã com iogurte light, ou vou malhar mais. Né? A gente sempre tem como compensar. A gente sabe que os orgânicos são os melhores, mas todo mundo resolver comer orgânico, não tem comida para a população mundial. É verdade. Então, ok, preferir os orgânicos, sim, mas também se eu vou num lugar, num buffet de saladas e não é orgânica, eu não vou deixar de comer por isso, tendo higiene, né, tendo a combinação. Então, essa pessoa ela fica extremamente influenciada por esses assuntos de alimento e é extremamente na moda. Hoje você entra no Instagram, é blogueira que posta que não come isso porque faz mal. Às vezes blogueira que não tem uma formação em saúde, colocando conceitos próprios, influenciando muita gente. Tem blogueiras muito bacanas, eu até indico. Mas tem que tomar cuidado com isso, com tudo que lê. E não fazer a letrinha por letrinha. A gente é ser humano é digno de falha e de recomeço. É o equilíbrio que você sempre fala que é o melhor, né? Vamos ver a última? Druncorexia, trata-se de um distúrbio alimentar que mistura anorexia e problemas de alcoolismo. A pessoa pode passar o dia sem comer para compensar a ingestão calórica de bebidas. Isso é muito infelizmente, doido, porque o corpo reage como isso? Essa agressão, né? Olha, primeiro que a questão do alcoolismo, ela debilita e usa muito do nosso fígado. Então, vai faltar outras coisas para o nosso corpo, porque ele está ocupado fazendo esse metabolismo do álcool. Né? Segundo, é uma caloria extremamente vazia. Não tem uma vitamina, não tem um nutriente. E muita caloria, né? É calórico e a pessoa sabe disso, ela não quer engordar. Então, ela não abre mão da bebida, ela abre mão de comer para poder beber. Mas aí vejo, se eu estiver enganada, por favor me corrija. Se a pessoa não come nada durante o dia, péssimo já. Na hora que ela vai ingerir bebida alcoólica com o estômago vazio, essa bebida não sobe muito mais forte, traz outros transtornos também? Sem dúvida. É uma pessoa desidratada, com carência nutricional, com carência emocional, que também a gente precisa avaliar todos os seus níveis de comportamento, tudo que está movendo essa... Até teve uma novela que mostrou, acho que era a Bárbara Paz, que fazia uma pessoa que tinha esse comportamento para mostrar. Isso está ficando muito frequente, porque você pega uma faculdade, uma universidade, os jovens saem todos os dias. As meninas querem ficar bonitas, magrinhas, mas tem bebida de segunda a segunda. E desde cedo. E desde cedo. Menina, eu moro aqui perto. Tem dia que você vai caminhar, 11 da manhã, 10h30, os botecos estão tudo cheios aqui perto. Você fala, gente, como pode? Não tomou café da manhã, quando toma uma latinha de refrigerante, depois joga álcool pra dentro? Então você está cometendo muito os nossos jovens. Puxa e mulheres também.
homens e mulheres. Então, e aí a gente vê as meninas hoje em dia, nessa vontade de se igualar aos homens, tendo atitudes que são muito mais prejudiciais para o corpo da gente, não está preparado também para tanto álcool assim, né? É que antes tinha o álcool e o fumo, né? Hoje, graças a Deus, o fumo está sendo banido aos poucos, as campanhas, né? Hoje você tem os lugares que você já não pode entrar. Então, que bom que os adolescentes já estão fumando menos do que os adolescentes de 10 anos atrás. Em compensação, tem se bebido mais. Estão bebendo muito mais. E para o corpo da mulher, a mulher metaboliza o álcool com uma lentidão maior, né? Uma lentidão maior, com interferência nos próprios hormônios. É um problema. Você pode olhar um homem com alcoolismo crônico, ele é um homem afeminado, ele perde os pelos, ele tem mama. Por quê? Porque os hormônios masculinos foram afetados pelo metabolismo do fígado devido ao álcool. E as mulheres também começam a ter problemas, né? O álcool está relacionado também a alguns tipos de câncer, a demência, a toda a parte mental, física e mental. Então é algo bastante ruim. Olha, vou passar para vocês os contatos da doutora Liliane Opperman. Se você quiser sugerir algum tema, claro que é muito bem-vindo, mas não deixe de buscar ajuda médica. Quer emagrecer? Ótimo, legal. Vai no médico. O que ele determinar que você faça e da forma correta, pelo tempo certo, siga com critérios. Tem dúvidas? Pode substituir, pergunta para o médico. E percebeu qualquer alteração, está se sentindo muito mais fraco do que a própria comida, de uma situação, busque ajuda também. Fraqueza é não buscar. Exatamente. Falou tudo agora, Cátia. Para mim, fraqueza é não buscar. O certo é a gente encarar as coisas, os problemas da gente e a gente vencer com a ajuda sempre, né? Olha, o site da doutora Liliane Opperman é o www.doutoraliliane.com.br, doutoraliliane.com.br. É claro que ela volta outras tantas vezes para a gente aprender cada dia mais, mas tem que colocar em prática, né? Obrigada, viu? Boa tarde para você sempre, carinho, viu? Eu que agradeço, viu?